Ora, muito bom dia. Queria continuar a falar sobre o duplo propósito de Deus e só para nos situarmos um bocadinho, nas últimas 2 semanas temos estado a falar sobre a importância de compreendermos que Deus não tem agido para com o ser humano, para com o homem, sempre da mesma forma, e isso é imprescindível que nós compreendamos isso, porque caso contrário vamos andar um pouco à deriva no estudo das nossas Bíblias. O estudo da Palavra de Deus vai ser muito confuso, muito frustrante, porque chegaremos a certas passagens que dizem uma determinada coisa, chegamos a outras que aparentemente dizem exatamente o contrário. Iremos ver hoje um caso flagrante, como já vimos outros. Vimos um dos primeiros que nós vimos foi aquele exemplo em que o apóstolo Paulo queria continuar a estudar a Palavra de Deus para estar mais capacitado para se defender a si, mas principalmente ao Evangelho, porque ele sabia que tinha sido posto para a defesa do Evangelho, como ele diz aos Filipenses. Sei que fui posto para a defesa do Evangelho, em Filipenses 1:16 ele diz, foi posto para a defesa do Evangelho. Ele queria continuar a estudar, queria estar mais capacitado, mais apto para defender o Evangelho. Mas o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, a dada altura, que quando vocês forem levados perante os reis e governadores, não estejam preocupados com o que vão dizer, porque na hora o Espírito Santo vos já de revelar o que é que é onde dizer. Está com uma contradição clara entre o que o apóstolo Paulo praticava e dizia até a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar e que maneja bem ou que divide corretamente a palavra da verdade. E o que o Senhor disse aos seus discípulos, para não estarem preocupados com o que haviam de dizer, porque na hora o Espírito de Deus já havia de revelar. Então, como é que nós conseguimos conciliar estas duas passagens, estas duas noções completamente distintas de como nos prepararmos ou não para defender o Evangelho? É no facto de que Deus tem agido para com o homem de maneiras diferentes ao longo dos tempos. Não porque Deus mude, porque nós sabemos que em Deus não há sombra de variação, não há qualquer tipo de mudança nele. Também o escritor aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, não é Deus que muda, é o homem que muda, é o homem falha. Então Deus dá segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas, sétimas. Se nós formos a querer contabilizar 7 dispensações, como alguns gostam de separar, a dispensação da inocência, consciência, governo humano e por aí fora, promessa, lei, chegando às 7, que é um número sempre bastante apelativo para quem gosta de estudar a Palavra de Deus, encaixar as coisas em grupos de 7, e alguns encaixam as dispensações em 7 formas de Deus lidar para com o homem. Mas há duas distinções. Há uma distinção principal entre 2 programas, entre 2 propósitos, que é o propósito de Deus para os céus e o propósito de Deus para a terra. Porque lemos no primeiro versículo das nossas Bíblias, e por isso é que eu disse que a chave está na porta, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Há 2 propósitos diferentes, um propósito para os céus e outro propósito para a terra. Um propósito para o povo de Deus celestial e o povo de Deus terreno. Nós somos o povo de Deus celestial, nós sabemos que a nossa cidade está nos céus, onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Portanto, nós sabemos que a nossa vocação, toda a nossa maneira de viver, a nossa esperança, nós não esperamos aqui a terra, está tudo nos céus. Por isso ficamos um bocado perplexos quando alguém diz que quer herdar a terra. Quando nós percebemos perfeitamente que a terra vai ser para o povo terreno. Nós somos um povo celestial, não somos o povo de Israel. Ora bem, então nós temos estado a ver que há estas distinções que nós temos de fazer. Porque caso contrário vamos ter sérios problemas. Por exemplo, falámos até na questão da oração. Falamos primeiro do estudo da Palavra de Deus. Será que queremos mesmo estudar ou esperamos que revelação do Espírito Santo no momento, certo? Não há
experimentem fazer isso e vão ver como vão ser uma desonra para o nome de Deus. Se não se aplicarem ao estudo da palavra de Deus e esperarem que na hora o Senhor há de revelar, cuidado, vão ser se calhar mais vale ficarem com a boca fechada, porque se não se empenharam, se não estudaram, não esperem revelações de última hora do Nosso Senhor para saber o que é onde dizer. Mas há outras áreas da nossa vida em que são afetadas por este conhecimento ou desconhecimento, que é a questão da oração, por exemplo. Nós sabemos perfeitamente que não é suposto nós pedirmos certas coisas a Deus agora. Nós temos estado a falar que, enquanto que no tempo em que Deus lidava com o seu povo terreno, tudo era muito na base do material, do físico, hoje em dia não é assim. Hoje em dia, o que Deus quer realizar em nós não passa necessariamente por termos saúde, amor, dinheiro, essas coisas todas, enquanto que, quando Deus lidava com o seu povo terreno, era mais na base do físico e do material. Deus abençoava o seu povo, dando-lhes filhos, dando-lhes bens, dando saúde, prosperidade e tudo mais, do modo geral. Mas hoje não age assim. E não convém que nós esperemos de Deus coisas que Ele não nos promete. Porque se o fizermos vamos ficar frustrados, vamos ficar desiludidos com Deus. Infelizmente, muitos daqueles que estão desapontados de Deus, desiludidos com Deus, não estão desiludidos com Deus verdadeiramente. Estão desiludidos com a ideia de Deus que lhes venderam, que lhes passaram. Um Deus que vai resolver todos os problemas, um Deus que vai dar saúde, amor, dinheiro, prosperidade, tudo aquilo que as pessoas desejam. Mas Deus não nos promete nada disso. Porque se prometesse, tinha começado a falhar logo com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo acabou doente, com a sua vida doente, abandonado, não casou, a viver de ajudas de outros, porque estava preso, não conseguia trabalhar para ganhar o seu próprio sustento. Portanto, não é por aí que nós devemos, não é disso que nós devemos esperar da parte de Deus. E não vemos Paulo a pedir por isso. Não vemos o apóstolo Paulo a pedir alguma vez. Aliás, vemos a pedir 3 vezes. Eu costumo dizer que, primeiro digo, Paulo não ora por saúde, a Deus por saúde, mas de facto orou 3 vezes, pelo seu espinho na carne, que queremos que seria um problema de saúde. Mas orou 3 vezes, o Senhor disse, a minha graça te basta, e não vemos Paulo orar mais por esse tipo de coisas. Claro que nós desejamos ter saúde, desejamos ter todas essas coisas, mas não é isso o fundamental das nossas vidas. E em relação à oração, eu costumo também fazer este contraste entre 2 passagens que nós temos nas Escrituras, em que o Senhor diz, tudo aquilo que pedirdes, querendo, o farei, o recebereis, exatamente. Tudo aquilo que pedirdes, querendo, o recebereis, diz aos discípulos. Mas o apóstolo Paulo diz outra coisa. Eu gostava que nós pensássemos em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que podemos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. O que é que está em vigor hoje? É tudo o que pedirdes, querendo, o recebereis? Ou será isto? É que se nós pusermos a pensar, o que é que preferimos? Preferimos ter tudo aquilo que nós pedimos, nós que somos seres humanos ainda afetados pelo pecado e que pedimos coisas que não convêm, não sabemos o que pedir, nem como pedir. Queremos isso ou queremos que o Senhor cumpra o que diz aqui, aquele que é poderoso, o nosso Deus, que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que podemos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera? Eu prefiro isto. E mesmo que não prefiro isso, é isto que está em vigor. Não queiramos, como alguns, querendo pegar, não fazendo a distinção, estas distinções bíblicas, pedem a Deus e Deus tem de dar. E se Deus não der, Deus está a falhar. Havia alguém que usava uma analogia, um abuso de linguagem, talvez, dizia que alguns crentes parece que pegam a Deus pelos colarinhos e dizem, Deus, tens de me dar isto. Tu prometeste dar-me isto. Mas o Senhor não promete certo tipo de coisas que nós queremos exigir a Deus. Por isso, percebermos que Deus não age da mesma forma que agiu noutro tempo é de todo
fundamental. Depois também isto vai ter efeitos noutras áreas, como nos cultos, se vamos falar línguas, se vamos ter curas, se vamos ter danças, como alguns querem ter danças de louvor na igreja e outras coisas, lá está, de manifestação da carne, coisa que não é o central no tempo da graça. Se vamos contribuir com o dízimo, se vamos ou não viver em comunidade, porque alguns querem viver em comunidade como viviam os crentes no início do livro de Atos. E muito importante é na questão da evangelização. Como é que vamos evangelizar? Que evangelho é que vamos pregar? Vamos pregar a cruz de Cristo como Paulo pregou, ou vamos pregar a cruz de Cristo como Pedro pregou? Vamos pregar a cruz de Cristo como a solução para o maior problema do homem, que é o seu pecado que o afasta de Deus, ou vamos pregar a cruz de Cristo como o crime nacional que a nação de Israel cometeu? Porque isto tem sido dito vez após vez, mas é segurança para vós. O apóstolo Pedro apresentou a cruz de Cristo como o problema daquelas pessoas que estavam a ouvir no dia de Pentecostes. Vós mataste o Cristo. Pedro estava a pregar, falou da cruz, e depois as pessoas perguntaram: e agora, o que é que fazemos? Ele disse: arrependei-vos e convertei-vos. Hoje nós anunciamos a cruz de Cristo assim. Nós o que podemos fazer é fazer as pessoas compreender que são pecadoras e que precisam de ser reconciliadas com Deus. E aí é que entra a cruz. A cruz só entra, na nossa exposição do Evangelho, a cruz só entra depois da pessoa perceber que tem um problema. Não mostramos a cruz para fazer perceber às pessoas que elas têm um problema. A cruz é a solução hoje. No tempo de Pedro, em que Pedro pregou no dia de Pentecostes, a cruz era o problema daquelas pessoas. Hoje é a solução. Pedro não podia dizer: graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo morreu. Não. Vós matastes o Cristo. Hoje Paulo pode dizer: não me glorio a não ser na cruz de Cristo. Longe de mim esteja a gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. Nós podemos alegrar na cruz. Há um cântico que diz: eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz. Pedro não poderia dizer isso no dia de Pentecostes. Mas agora Paulo, com a revelação que tem, com aquele evangelho oculto desde os tempos eternos, e agora revelado à humanidade através do ministério do apóstolo Paulo e nas suas epístolas, nós percebemos que nos podemos alegrar na cruz. Ora bem, e tudo isto para agora passar a contar uma ilustração, uma história. Não é original minha, é original do nosso irmão Cornelius Stem, um irmão que já partiu para o Senhor, e que a quem devemos muito do conhecimento que tivemos há algumas décadas. Então ele contava esta história, isto para ilustrar a importância de nós compreendermos as distinções bíblicas. Caso contrário, vamos andar aqui à deriva na questão da evangelização. E vamos ter presa fácil de outros que também se baseiam na Bíblia para pregar outros evangelhos. Então, certo dia, um homem, mas este tipo de homem não existe. Hoje não existe. Um homem convicto do seu pecado encontra um crente com uma Bíblia debaixo do braço. E pensa ele: este homem deve poder ajudar-me. E pergunta ao crente: será que me pode ajudar? Estou desesperado. O que posso fazer para ser salvo? Esta história tem para aí 50 anos, talvez, 50, 60. Infelizmente, este homem já não existe. Um homem convicto do seu pecado. Hoje em dia, infelizmente, a nossa sociedade tem, em verdade, por um caminho tal, que o pecado já não existe. Uma das vitórias maiores que o diabo tem conseguido é eliminar o conceito de pecado. Outrora, as pessoas percebiam que eram pecadoras, que tinham o pecado nas suas vidas. Hoje em dia, a palavra pecado está fora de moda, já não se pode usar. Alguns pregadores, supostos pregadores do Evangelho, já nem evitam usar a palavra pecado.
Hoje em dia, pecado até já é bom. Pecado, por exemplo, se virem algumas lojas até, tem doce tentação. Lembro daquela música que dizia: quando o pecado mora ao lado, a vida ganha outra emoção. Ou seja, o pecado já passou a ser uma coisa boa, desejável, que dá prazer. E o diabo conseguiu isso. E hoje em dia é muito mais difícil nós expormos o Evangelho. Claro que o Espírito Santo é poderoso para convencer as pessoas do pecado, mas a nossa sociedade está de tal forma entenebrecida, entenebreceu o entendimento das pessoas, que é muito mais difícil hoje em dia falar de pecado. E, em particular, na questão mais recente da homossexualidade, nós estamos completamente de pés e mãos atados. Estão a querer silenciar-nos. Porque nós, hoje, se tentarmos falar, claro, também não vão à beira de uma pessoa que tenha esse estilo de vida e dizer: olha, tu estás em pecado, tens de deixar isso. Não deve ser essa a nossa abordagem, mas estamos muito limitados porque, se queremos mostrar às pessoas que são pecadoras, já somos vistos como intolerantes, como estás a julgar os outros. A palavra de Deus é que julga. E estamos muito, muito condicionados, estamos muito limitados para podermos expor o Evangelho, começando por mostrar às pessoas a sua necessidade, a necessidade de se reconciliarem com Deus, o seu problema do pecado. Infelizmente, alguns supostos pregadores de Evangelho evitam falar do pecado, dizem só que Deus está aqui, é um tipo porreiro, está aqui para te ajudar, está aqui para resolver os teus problemas. Então, Deus idealizou um plano maravilhoso para salvar o homem. Para salvar, e volto a dizer aquela passagem que gosto tanto de citar: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores. Mas se não há pecadores, se as pessoas não se sentem pecadoras, torna-se muito mais difícil, torna-se impossível. Se alguém não reconhece que é pecador, torna-se impossível ser salvo. O Senhor disse que não veio chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Claro que não há justos, mas aqueles que se acham justos, aqueles que olham à volta e dizem: eu não sou assim tão mau quanto isso, há bem piores do que eu, ou quem és tu para me dizer que eu estou em pecado, torna-se muito difícil. E o que tem acontecido, e parecem palavras proféticas, mas nosso irmão John Wesley, que viveu, creio que há 300 anos, dizia: o que uma geração tolera, a seguinte abraça. Isto tem acontecido. Uma geração começa a ser mais tolerante com uma determinada coisa errada, a seguinte abraça. E eu até acrescentaria: e na seguinte, a igreja começa a tolerar. E na outra a seguir, a igreja abraça e aprova. Infelizmente isto tem vindo a acontecer. É gravíssimo. Começa-se a tolerar o pecado e quando se dá por ela, está tudo uma desgraça. A igreja deixa de ser um povo seu especial, zeloso de boas obras. Isto faz-me lembrar não estou a ir à história, mas vou já à história que vos queria contar. Uma história que se conta uma ilustração apenas, de um nómada do deserto que tinha um camelo. Um beduíno, tinha um camelo preto. E ele tinha a sua tenda, ao beduíno, e tinha o camelo que estava cá fora. Um dia o camelo enfia a cabeça dentro da tenda. E o homem acha piada ao camelo. Olha, que engraçado, o camelo está aqui, veio espreitar e tal. No dia a seguir, o camelo não só enfia a cabeça, como enfia o pescoço. Já não começa a incomodar um bocado. Mas deixa estar. Não faz nada. No dia a seguir, o camelo enfia-se todo dentro da tenda. E cai a tenda e fica todo destruído. O pecado é assim. Começamos por tolerar, começamos até por achar engraçado, mas depois se destrói. E tem destruído a vida de muitos. Mas isto só para vos dizer que isto infelizmente não acontece. Não acontece a ver pessoas, ou dificilmente acontece a ver pessoas verdadeiramente convictas do seu estado de pecador e que estejam desesperados por ajuda.
O que há aí muito é pessoas que se acham bem com o estilo de vida que estão a levar, se acham bem, melhores do que os outros, e por isso não precisam de Deus. Mas este homem fictício, isto é mesmo uma história fictícia, infelizmente, foi ter com um crente, que tinha uma Bíblia debaixo do braço. Infelizmente, quantos de nós deverão perguntar isto? Eu preciso de ajuda, eu preciso de me reconciliar com Deus. Tu és capaz de me dizer o que é que eu posso fazer para me reconciliar com Deus? Como disseram ao apóstolo Paulo e a Silas, que é necessário que eu faça para me salvar. E eles só tinham estado a orar e a cantar, não tinham estado a fazer nada, não tinham estado ali a encher o carcereiro de Filipos de evangelização, não, só tinham estado a cantar e a orar. E ele veio. O que é que eu posso fazer para ser salvo? Então vamos lá, esta história temos cerca de 10 minutos. Então, ele pergunta ao crente o que é necessário que eu faça para ser salvo. E ele diz, ainda bem que me faz esta pergunta. Na Bíblia há muitas coisas difíceis de perceber, difíceis de entender. Mas graças a Deus que o plano da salvação de Deus é muito simples. Coisa mais simples não pode haver. E este é o título da história. Coisa mais simples não pode haver. Responde o crente. Atos 16:31 diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Poderia ser mais simples do que isto? Tudo o que precisas fazer é crer no Senhor Jesus Cristo e a salvação será tua. Olha mais algumas passagens. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E Romanos 4,5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Já agora só um parênteses. Aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica quem? Não é o razoável. Não é aquela pessoa que vive melhor do que os outros. É o ímpio. Qualquer um tem de reconhecer que é ímpio. Caso contrário, não tem hipótese. A sua fé lhe é imputada como justiça. E Efésios 2:8-9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então ele explica ali algumas passagens típicas de quem expõe o plano da salvação. São passagens, apesar de João 3,36 não estar devidamente enquadrada, aceita-se porque está o princípio da salvação é o mesmo, crer no Senhor Jesus Cristo, ter a vida eterna, apesar de aqui este crer e esta vida eterna no contexto de João 3 não ser exatamente o mesmo, mas o que nós fazemos muitas vezes é despejar Romanos até Filémon em João 3 e ajusta-se, não é? Mas foram estas passagens que este crente terá usado. Atos 16:31, João 3:36, Romanos 4:5 e Efésios 2:8-9. Então, enquanto que este crente expunha o Evangelho àquele pobre homem perdido, o simples plano da salvação, coisa mais simples não pode haver, aparece um outro homem que estava a ouvir a conversa e não se consegue conter mais e diz: peço desculpa por interromper, mas estás a induzir este homem em erro. Não sabes que Tiago 2,20 diz que a fé sem obras é morta? E lê também o versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Vês como é simples? Remata enumerando de seguida as obras que considera necessárias para a salvação. Este amigo era católico romano. Diz que não é só necessário obras, a fé, mas não é preciso obras. Alguns dizem que a fé e as obras é como a perna direita e a perna esquerda, se precisamos das duas, senão não vamos a lado nenhum. Alguém dizia que houve um irmão nosso a quem disseram: fé e obras é como um barco, tens de ter o remo da direita e o remo da esquerda, fé e obras, para poderes ir para o céu. E ele dizia: sim, de facto, seria se nós fôssemos para o céu de barco, mas não vamos para o céu de barco, vamos de outra maneira que não de barco. Ora bem, a seguir, estava este homem a falar, primeiro diz, crê somente, fé, o outro diz, fé mais obras, e outro diz,
Entra outro e diz, estive a ouvir a conversa e parece-me que o amigo crente, fundamentalista, um cristão, um evangélico, digamos, está a tornar a salvação demasiado fácil, enquanto o amigo católico está a torná-la demasiado difícil. Porque um dizia só crer, o outro dizia tens que crer mais, fazer isto, e sabemos perfeitamente que no momento em que se entra na questão das obras, nunca mais se acaba. Porque a carne religiosa é terrível. E quer sempre mais. E um bom exemplo disso é que quando o Senhor deu a lei, deu centenas de leis. E quando, no tempo de Moisés, e quando ele veio à terra, o Senhor Jesus Cristo veio à terra, os fariseus já tinham acrescentado. Ou seja, eles querem sempre mais, a carne quer sempre mais obras. Deem-nos mais obras para fazer. Então, ele diz, estás a torná-lo demasiado difícil. Não é difícil identificar as obras necessárias para a salvação, pois o próprio Senhor deixou isso bem claro quando enviou os seus apóstolos para pregar o Evangelho. E diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não é simples? Esta passagem, o que está a dizer é que só aqueles que creem e são batizados é que são salvos. E de facto diz isso. Ou seja, não é preciso tantas obras como o amigo católico estava a dizer, mas também não é só crer. É preciso crer e ser batizado. E notem como Pedro levou a cabo esta comissão em Pentecostes quando os seus ouvintes, convictos dos seus pecados, lhe perguntaram o que deveriam fazer. O que é que ele respondeu em Atos 2,38? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Parece-me que qualquer pessoa que queira saber a verdade deve ver isto. É tão simples. Coisa mais simples não pode haver. Ou seja, um estava a complicar, outro estava a facilitar e este fica ali a meio termo. É só crer e ser batizado. E tudo, o que é extraordinário, é tudo com base em passagens bíblicas. Este era um pentecostal moderado, digamos, pentecostal moderado, apesar de não haver moderação nenhuma em alguém que diga que para ser salvo precisa de crer e mais alguma coisa. A partir do momento em que alguém diz precisas de crer e, o i já está a estragar tudo. Crer somente. De seguida, junta-se outro pentecostal de linha mais dura e diz: porquê que parou a sua leitura em Marcos neste versículo? Leia os versículos que se seguem. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não é simples. De acordo com esta grande comissão, se não tiveres estes sinais, não és um verdadeiro crente. E não podes dizer que isto quer dizer outra coisa qualquer, porque diz claramente que estes sinais seguirão aos que crerem. Nenhum de vocês pode negar que sob esta grande comissão, que quase todos os cristãos afirmam seguir, de facto, muitos dizem, a grande comissão, Mateus 28, 20, não é? Que nós conhecemos da grande comissão, quase todos os cristãos afirmam seguir, a fé e o batismo na água são requisitos para a salvação e os sinais são os sinais que se seguem, as curas, as línguas, a expulsão de demónios, são indícios de salvação. E finalmente, junta-se mais uma pessoa à conversa e diz ele: não acham que se estão a esquecer de alguma coisa? De quê? Respondem os outros. Parece que estão esquecidos que a Bíblia tem um Velho Testamento e este é 3 vezes maior do que o Novo Testamento. E começa ele a dizer: não sabem os termos da santa lei de Deus? Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre de todos os povos, porque toda a terra é minha. E com várias passagens, este homem, adventista do 7º dia, procura mostrar que a observância dos 10 mandamentos é essencial para ser aceitável aos olhos de Deus. Em especial, enfatiza a guarda do sábado como sinal de uma relação com Deus. Pobre homem perdido. E tudo o que ele queria saber era saber o que podia fazer para ser salvo. E cada um destes homens, envolvido na conversa, apresentou o seu ponto de vista baseado na Bíblia. E para todos eles parecia muito simples. Mas para este homem perdido, ficou com uma confusão tremenda. Ficou
completamente, se estava perdido, também ficou perdido no meio de toda aquela informação. O plano da salvação deixa de ser simples. E também, a não ser que dividamos corretamente as Escrituras, não vai ser simples. Porque se não compreendermos e aceitarmos esta divisão fundamental da Palavra de Deus, que Deus não agiu sempre da mesma forma com o homem, e que hoje fala a nós, gentios, através da pregação da mensagem da graça, se não percebermos isso, vamos ter tanta autoridade para pregar o Evangelho da graça de Deus, como têm os católicos para pregar a salvação pela fé mais obras, como os pentecostais para ensinar a obrigatoriedade do batismo, ou a necessidade de apresentar os sinais para a salvação, ou, não foi aqui referido, como as testemunhas de Jeová para pregar o reino, ou como os adventistas do sétimo dia para ensinar a obrigatoriedade da guarda da lei, em particularmente da guarda do sábado, que é aquele sinal que os distingue claramente dos outros. Podemos argumentar que pregamos o Evangelho de acordo com o que está escrito. Está escrito. Efésios, Romanos, por aí fora. Mas os outros também podem dizer. Está escrito. Nenhum deles falou de coisas que estejam fora da Bíblia. Todos eles falaram de algo que estava escrito. E assim ficamos presa fácil de qualquer uma destas pessoas. E como é que podemos então, com legitimidade e autoridade, mostrar que aquilo que pregamos está em sintonia com a Palavra de Deus? Compreendendo, defendendo e aplicando no estudo destas distinções bíblicas. Caso contrário, vamos andar a fazer o quê? Muitas vezes. A olhar para passagens dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, até algumas em Atos, e tentar torcer, tentar espiritualizar às vezes passagens, fazendo-as dizer coisas que não dizem de facto. E não há nada de espiritual em espiritualizar certas passagens. É carnal. Porquê? É a nossa carnal compreensão que não atinge certas coisas e depois aquilo diz isto, mas não é bem aquilo. Um bom exemplo é este. O Senhor diz aos seus discípulos: aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados, aqueles a quem não perdoar os pecados serão retidos. Como é? Alguns tentam espiritualizar e dizer: se nós não vivermos de uma forma santa, se calhar vamos fazer com que os outros não se salvem. Estamos a fazer com que os seus pecados não sejam perdoados. Alguns tentam dar um jeito. Mas se calhar faz mais sentido a interpretação católica do que as pessoas vão ao padre confessar-se e o padre diz: vai, estás perdoado, reza um Ave Maria, um Pai Nosso e estás perdoado. Mas o Senhor diz: a quem perdoar os pecados serão perdoados. O que é que eu faço esta passagem? Preferia que não estivesse aqui. Algumas passagens das Escrituras são um bocado como só uma ilustração, é como aquele tio que nos almoços de família faz sempre, só nos envergonha a família toda, começa a ser inconveniente, a dizer coisas que não deve. E há algumas passagens das Escrituras, quando nós não tentamos, quando não percebemos estas distinções bíblicas, funcionam da mesma forma. O que é que vão fazer esta passagem? Mas está ali escrito. O que é que vão fazer? O que eu creio é que esta passagem quer dizer, e faz sentido com o que depois Pedro e os discípulos fizeram: a quem perdoar os pecados serão perdoados, a quem não perdoar os pecados não serão perdoados. Quando eles pregaram o Evangelho no dia de Pentecostes e disseram: arrependei-vos e batizai-vos, eles estavam cheios do Espírito Santo, não havia margem para erro, tanto que Pedro disse a Ananias e Safira, praticamente matou-os. Olha, vais morrer. E eles morreram. Estavam cheios do Espírito Santo. Não havia ali, o Senhor não deu aqueles poderes para usar de uma forma indiscriminada. Olha, não gostas daquilo, mata-o. Não. Estavam cheios do Espírito Santo. Então, vinha alguém dizer: eu quero ser batizado. Diz: não, tu não creste verdadeiramente, não estás a ser sincero, eu não te batizo, não te perdoo os teus pecados. Faz muito mais sentido esta interpretação, na minha opinião, do que tentar arranjar aqui explicações paupérrimas, como alguns usam, para explicar, por exemplo, esta passagem. A quem perdoar os pecados serão perdoados, a quem não perdoar não serão perdoados. Por isso, temos de compreender, temos de perceber e partir sempre para o estudo da Palavra de Deus com isto em mente.
O que Deus nos diz hoje é uma coisa, o que Deus disse outrora era outra, não porque Deus mude, mas porque muda a sua forma de agir para com o homem, porque o homem tem falhado ao longo dos tempos. Demos graças a Deus porque percebemos estas distinções, defendemos-las, e como já tenho tido a oportunidade de dizer, se não formos nós a fazê-lo, ninguém o vai fazer por nós. Não, com toda a consideração que possamos ter por outros irmãos nossos, com outras ideologias mais ou menos próximas das nossas, mas que não compreendem isto, não vão ser eles que vão fazer isto. Portanto, temos de ser nós a fazer conhecido e a defender o Evangelho da Graça de Deus, fazer percebido este duplo propósito de Deus, porque é a chave que desbloqueia a compreensão das Escrituras, porque quem não o compreender vai ter a sua compreensão das Escrituras muito condicionada, praticamente bloqueada. Vamos então terminar com a oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por esta oportunidade que nos deste, estarmos aqui juntos para abrir a Tua Palavra e manejá-la corretamente, dividi-la corretamente, para que possamos perceber o que Tu pretendes de nós hoje, para que não demos à deriva, para que não sejamos presa fácil daqueles que não compreendem a Tua Palavra e a expõem de uma forma errada, de uma forma não necessariamente com más intenções, mas que acabam por levar outros atrás do seu erro e infelizmente nós sabemos que o erro leva em último caso, leva à morte eterna, à morte espiritual, à separação eterna de Ti. Por isso, damos-te graças, Senhor, porque tivemos conhecimento deste Evangelho da Graça, desta mensagem tão gloriosa da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que é poderosa para salvar todo aquele pecador que pela fé se chega a Ti. Nós te damos as graças por tudo, queremos também pedir que nos abençoes também na nossa celebração, na nossa comemoração, na nossa festa da celebração da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o acontecimento mais decisivo e mais glorioso na nossa existência. Nós te agradecemos, pois, tudo isto no nome e nos méritos do nosso bendito Salvador, o Senhor Jesus Cristo.